Val já falaram bem das questões técnicas. E eu queria focar, como meu tempo é bem curto, que me foi pedido pelo sindicato, mais pertinho do telefone, do microfone, tá ok? Então, me foi pedido pelo sindicato para fazer uma análise das retaliações e as consequências dessas retaliações sobre a saúde do trabalhador. Porque eu, enquanto psicólogo, eu tenho que trabalhar com esse foco na saúde do trabalhador. Eu estou vendo aqui, quero fazer uma saudação a todos os agentes, escrivães, patologospistas, que algumas pessoas estiveram naquela palestra que o sindicato promoveu, e nessa palestra nós já debatemos muito a questão dos efeitos do assédio moral sobre a saúde do trabalhador. E é nesse campo de saber que eu gostaria de falar um pouquinho, para não repetir as coisas que aqui já foram faladas. A minha preocupação atual, como o sindicato me falou, em primeiro lugar foram com vocês, gente. Porque agora vocês estão vivendo aquilo que vocês ouviram falar. E esses sentimentos envolvendo a humilhação, a autoestima, a desmotivação, isso vão afetando vocês de uma forma que causa grande preocupação. E é um absurdo a entidade não perceber que quando ela está adoecendo o trabalhador, a entidade, a instituição também está adoecida. Então, rapidamente aqui, eu fiz aqui algumas comparações através de uma metodologia que a gente chama de análise de métodos de assédio através da classificação das grandes categorias catalogadas pelos especialistas. Então, o que nós vemos? Nós vimos, em primeiro lugar, uma deteriorização proposital das condições de trabalho, que, conforme o relatório mostra nas páginas 56 e 57, houve um desmonte do setor de inteligência e transferência de vários envolvidos na greve de Minas. Enquanto alguns agentes são punidos por procedimento administrativo disciplinar, por abandonar as investigações, outros são tirados das investigações para fazer plantões, outras atividades, impedindo assim a realização do trabalho investigativo e de inteligência. Especialistas em tarefas alfandegárias são deslocados para trabalho de campo, além da supressão de integrantes dos cargos de agente escrivão da Polícia Federal e também não permitindo que agora os agentes fiquem à frente de postos estratégicos. Eu acho que é importante nós entendermos que essa retaliação, qual que é a relação dela com assédio moral, com a violência moral? Essa retaliação é clara, isso é uma represália, é uma vingança. E é importante para vocês, meus colegas, trabalhadores, cidadãos brasileiros, entender as consequências dessa retaliação sobre o estado psicológico do trabalhador, que é a nossa grande luta, a preservação da saúde do trabalhador. Como é que a humilhação, como é que essa violência da transferência para atividades banais, aquém das capacidades, como é que essas viagens penosas e repentinas vão afetar a mente, a emoção e o físico de vocês? Como é que vai ser essa introjeção dessa violência que pode ser extrovertida na casa de vocês, com seus familiares, com pessoas do seu círculo mais íntimo? Porque a violência, vocês já estão sofrendo. Foram jurisdicionados na operação policial. E também, o que é importante? Nós temos que entender que essas categorias aqui é o trabalho científico, deputado. O senhor me desculpe que nós não podemos entregar esse relatório a tempo, mas ele está praticamente fechado e nós gostaríamos que fosse anexado depois, junto com esses documentos, que é essa relação do assédio moral, da violência laboral com a saúde do trabalhador. Outra questão também, porque eu estou pegando as grandes categorias para você. Estou trabalhando aqui, tirando a mística da Polícia Federal e trabalhando com uma classe trabalhadora em prol da sua entidade de classe em busca dos seus direitos. Então, a deterioração proposital das condições de trabalho está muito provada nesse relatório. O isolamento e recusa da comunicação, porque todo assédio é uma patologia da solidão. O que eles estão fazendo nessas 33 transferências? Eles estão isolando vocês, eles estão desmotivando vocês, eles estão adoecendo vocês. E isso nós não podemos deixar acontecer, porque essas penosidades, o caso de um agente que tem um problema com a mãe, o caso da viagem que um agente quer, mas vai o outro como forma de castigo. E aqui, deputado, nós lançamos um grande debate. Afinal, o assédio moral não tem que ser um trabalho feito ao longo do tempo, com intenção de prejudicar. Então, eu considero o assédio moral como se a pessoa fosse levando pequenos cortes de uma faca todo dia. Mas o que aconteceu com
com vocês no caso da retaliação é que como se um punhal fosse enfiado nas costas, porque vocês são pessoas idealistas, vibradores, arriscam sua vida em prol de um Brasil melhor. E o que estão fazendo com você? Estão tirando que vocês têm o ideal, o sonho. E como que isso vai acontecer? Como é que vai ficar a cabeça de vocês? Como é que vai ficar a emoção? Continuando, o atentado contra a dignidade também, eu tenho aqui uma questão que é clara, a escalação de agentes com plantão e equipe desconhecida, o agente que ficou 24 horas no Natal no Réveillon, a recusa de comunicação e ausência de respostas da agente que sentiu um sentimento de exclusão, pois em 17 anos que ela trabalhava na Polícia Federal, nunca foi chamada a atenção e depois do movimento grevista, ela foi mudada de lotação por quebra de confiança entre a escrivã e seus chefes. O atentado contra a dignidade. Por que vocês todos estão sofrendo atentado contra a dignidade? Porque a incompetência é uma ameaça para a própria pessoa, mas a competência é uma ameaça para os outros. E todas as vítimas de assédio moral são pessoas que são batalhadoras, são pessoas competentes, são pessoas que querem mudar, são pessoas que estão de corpo e alma, com sangue, com puro suor e lágrimas, como diria o Churchill. E ao transferir, voltando à questão do atentado contra a dignidade, ao transferir e desmontar o núcleo de inteligência, os profissionais serem transferidos para outros setores e outras funções, ser acusado de quebra de confiança contra a chefia, sofrerem procedimentos administrativos alegando deslealdade à instituição, eu pergunto aqui, meus colegas, quem foi desleal primeiro? Não foi a instituição que não ouviu a demanda de vocês, trabalhador, que estão em campo arriscando sua vida em prol de um Brasil melhor para todos nós, para nosso filho, para as futuras gerações? Então, como é que nós podemos admitir que pessoas com mestrado, pessoas com doutorados, pessoas com curso no FBI sejam transferidas para atividades rotineiras de atendimento ao público, de intimidação, de pegar intimações? Como que nós podemos admitir esse desmonte total da Polícia Federal? Eu entendo que os próprios delegados, eles devem estar sendo pressionados e repetindo essa violência contra vocês, porque enquanto não for entendido que a Polícia Federal é composta dos agentes, dos escrivães, dos papiloscopistas e dos delegados, nós vamos ter o quê? Uma polícia que não funciona. E nós queremos é que essas violências verbais e físicas, como o Rodrigo falou, elas tenham um basta. Nós temos que fazer alguma coisa, a entidade, a federação, porque a minha preocupação, voltando à questão da saúde do trabalhador, é a perda do sentido que vocês todos devem estar vivendo. Afinal, o que nos faz ficar doente é o incompreensível. Os discursos são falsos, são destinados a acreditar na mentira. Você sabe que a situação é aquela, é realmente de represário, que tem uma intencionalidade, gente. Outra categoria de análise. A intencionalidade, as transferências de setor, a mudança, as escalas, as viagens, isso tudo reflete o quê? A marca do autoritarismo. Outra categoria, o abuso de poder e os procedimentos administrativos disciplinar. Então, o poder de instituição como a Polícia Federal, ele deve existir para que a vontade da sociedade prevaleça sobre a violação do nosso Código Social. Entretanto, no trabalho diário, para se alcançar os objetivos desejados, a tarefa e o relacionamento são o amálgama de um serviço bem realizado. Em cada equipe, o chefe tem que ser também um líder. Estudos e pesquisas comprovam que a força produtiva mais importante, como é conhecida como força de trabalho, depende da estrutura psíquica do homem. E como é que vai ficar essa força produtiva de vocês? Como é que vai ficar esse patrimônio maior de vocês que é a saúde, se vocês estão aí totalmente massacrados por essas atitudes covardes e de abuso de poder? E para terminar aqui, porque eu extrapolei um pouquinho meu tempo, por isso que eu estou falando bem rápido, mas estou à disposição para mais alguma conduta, seria a questão principal do assédio discriminatório de representantes de funcionários e representantes sindicais. O próprio presidente do sindicato de vocês foi impedido de tomar posse, tem problemas com familiares e não é respeitado. A questão do plantão. Então, o que nós entendemos? Que o autoritarismo, nós entendemos como um abuso da autoridade, é uma forma de opressão, é um conjunto de práticas perversas ao gerenciar a pessoa. E tem um historiador, Erval Pina Ribeiro, ele considera o autoritarismo uma das principais causas da insatisfação dos trabalhadores públicos, como processo de trabalho na administração judiciária. Deve ser combatido
sentido é o autoritarismo, o abuso de poder, impedir as humilhações constantes que vão adoecer o trabalhador impotente de reagir, gente. Essa impotência que vocês têm de reagir, o isolamento, todas essas categorias de análise aqui, que depois nós vamos publicar esse material no site ou em uma publicação independente, eu quero que sirva como um alerta para todos vocês que mais do que vocês reverterem as retaliações, garantir os direitos, o mais importante é vocês terem consciência que vocês estão adoecidos. Vocês não estão adoecendo. Vocês estão adoecidos fruto desse procedimento perverso, o assédio moral, que é uma das violências no ambiente do trabalho. E eu posso afirmar para vocês que o que está acontecendo aqui é um assédio institucional. Ou seja, a instituição, dentro de uma pretensa legalidade, está usando de todos os médios de uma forma muito brusca. E nós caímos numa grande contradição, que é tema realmente dos debates e seminários e congressos que eu frequento, é o seguinte: afinal, nós então vamos ter que esperar o cara sofrer 3 meses, 6 meses o assédio moral para consolidar o assédio moral? Não, nós temos que intervir na fonte, nós temos que intervir na raiz, de forma que o trabalhador não adoeça. E aqueles que estão passando por esse momento, eles possam também ter um atendimento psicológico, ter algum momento assim de terapia, para poder desabafar, porque a gente sabe que vocês policiais andam em situações, são valentes e tudo, e às vezes a pessoa pode se pegar chorando. E a contradição que isso vai dar na mente de um homem, de um policial: pô, por que eu estou chorando? O que está havendo comigo? O que está havendo com você, meu amigo, é que você está sendo vítima de assédio moral. Então eu gostaria aqui de terminar minha fala, para que todos os outros também pudessem falar, prestando mais uma vez a minha solidariedade a todos vocês, ao grupo, e manifestando mais uma vez a minha grande preocupação com a saúde física, emocional e psíquica de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Arthur. Eu gostaria que esse relatório de represália contra os agentes, escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal de Minas Gerais seja encaminhado a todos com as notas taquigráficas, como também o relatório, Arthur, que você fez. Eu gostaria que nos fosse entregue. Eu acho que é um documento semana que vem, que realmente esse assédio moral adoece as pessoas, adoece, e é caro para o poder público, né? É um custo enorme para o poder público e é um verdadeiro absurdo, né? E eu te digo mais, como psicólogo, né? Eu acho que esses assediadores também precisam de tratamento, porque são vítimas de um círculo que eles foram criados, de uma ideologia que eles foram criados. Então eu acho que isso deveria ser até uma preocupação do Ministério da Justiça,